patrimônio dos nossos clientes é a coisa mais sagrada que existe dentro da empresa. Primeiro porque a gente entende e tem muita convicção que é fruto de uma vida de trabalho. E segundo porque é a garantia de perpetuidade de gerações para essa família. Bom, eu sou de família super humilde, família de agricultores, e da minha base familiar eu trago alguns aprendizados, né? Humildade, muita resiliência, muita obstinação, acreditar em fazer a coisa certa sempre e que no longo prazo tudo vai dar certo. Acho que muito desses valores eu carrego comigo e moldo muito da minha personalidade como pessoa, como profissional, como líder e como empreendedor, né? Bom, eu sou formado em marketing, ao longo da minha faculdade prestei uma entrevista num banco internacional, passei, fui aprovado, depois tive a oportunidade de trabalhar em outros 2 grandes bancos, sendo um deles o maior banco do mundo, e durante esse período eu pude estudar em grandes instituições de ensino, tirando um pouco daquele gap de aprendizado de uma infância um pouco humilde demais, onde não tive, né, o privilégio de estudar nos melhores colégios, sempre foi em colégio público, e durante esse período, né, de mercado financeiro, foram 10 anos, eu pude estudar, né, em boas instituições e fechar um pouco desse gap, né, me ajudou muito. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes executivos, grandes profissionais, ser moldado em grandes instituições, e a parte educacional de ensino foi muito importante também. Então, muito do profissional, da cabeça de empreendedor que eu tenho hoje, é dessa base do mercado financeiro que eu fiquei 10 anos trabalhando, se moldando e aprendendo muito. Então, no fundo, eu acho que a transição minha do banco para empreendedor, ela tinha muito a ver com aquela necessidade, aquele desejo genuíno que eu tinha de fazer o cliente ganhar mais, de deixar o cliente mais satisfeito e se alinhar com gente boa para construir esse processo, né? Pessoas que comungavam dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que tinham aquela ambição de construir algo grande, transformacional, e eu via empreendendo num negócio dentro de uma assessoria de investimentos essas possibilidades todas. E aí começou, né, esse grande projeto de como que a gente conseguiria moldar um negócio que pudesse deixar os clientes satisfeitos, ganhando mais, perpetuando os seus patrimônios e com um grande alinhamento de interesses de longo prazo, que esse é o maior desafio que eu vejo no mercado financeiro. Bom, e aí, com todo esse desejo, com todas essas ideias, fez com que a gente se juntasse, né, num grande projeto que era a Center Investimentos. O início foi algo super difícil, né? Eu cheguei, a empresa era um CNPJ, 3 assessores com algumas experiências assim de empreendedor frustradas, não tinha um projeto de longo prazo, então eu lembro que era uma salinha pequenininha, de piso de ardósia, né, motivo de chacota no mercado, então foi um início super difícil, né, foi super desafiador sair de grandes instituições e começar um negócio praticamente do zero, né, que montar uma empresa, montar um negócio com todos aqueles sonhos, aqueles projetos. Mas como eu falei, né, quando você tem no teu coração aquela vontade de vencer, de fazer algo realmente com princípios, valores, de fazer a coisa certa, eu acho que as coisas tendem a conspirar a favor. E aí você se alinhando com as pessoas corretas, que também têm essa visão e que querem construir algo desse formato, não tem como dar errado. E foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente começou um negócio que tinha tudo para dar errado, né, porque era super pequeno, ninguém conhecia a XP Investimentos na época, tudo estava começando, o mercado de assessoria era quase nada, há 15 anos atrás, né? Então, há 15 anos atrás, você falar em investir fora dos bancos era quase um crime. E através dessa salinha pequenininha, com 4 pessoas trabalhando, a gente começou a florescer esse sonho, né? Que passou por trabalho duro, intenso, finais de semana, sábado, domingo, feriado, a gente debruçado em cima de construir projetos, de construir metodologia, de moldar realmente um modelo de negócios que tivesse, como eu disse anteriormente, esse alinhamento de interesse
entre aquilo que é bom para o cliente e aquilo que é bom para as pessoas que fazem parte do projeto. No segundo momento, a gente pensou em como construir um partnership, né? Porque eu sempre acreditei que as melhores pessoas da empresa, elas não devem ser funcionárias, elas devem ser sócias, né? Para sentir as dores de realmente fazer parte de algo que é seu, construir algo para você no longo prazo. E isso deu super certo, né? Eu acho que essa é uma das grandes fortalezas da empresa, ter as melhores pessoas como sócias e alinhadas no longo prazo com o sonho grande que a gente construiu lá no início da empresa, 15 anos atrás, né? Um dos pontos mais fortes da nossa empresa, sem dúvida nenhuma, é o ecossistema que a gente criou. Avaliar a jornada do cliente, pensando cada detalhe da vida dele e da família dele, da empresa dele, são pontos que a gente desenhou de forma quase artesanal. Pensar todo o processo de sucessão, de estruturação do internacional, pensar como que ele faz a proteção do patrimônio dele, ter um comitê robusto de alocação, né? São algumas das formas que a gente pensou de desenhar um atendimento 360. Então hoje, dentre as 400 assessorias que tem na rede XP, sem dúvida nenhuma, a gente está no top 5, né? Fomos eleitos top 5. Nós fomos reconhecidos como o melhor NPS do Brasil. É um prêmio que atesta a qualidade do nosso atendimento, né? Como que o cliente avalia o resultado que ele obtém e a satisfação que ele tem em relação aos serviços que ele recebe da Center. Isso é motivo de muito orgulho para a nossa equipe e é uma chancela importante para o mercado, né? Porque mais do que a gente falar que o nosso serviço é muito bom, são os nossos clientes falando isso. E isso é motivo de muito orgulho daquilo que a gente plantou há 15 anos atrás. Esses sonhos todos que a gente plantou começam a dar frutos agora. Toda a sementinha que nós colocamos no nosso negócio começou a gerar bons frutos agora, e isso se traduz num cliente satisfeito, e esse cliente satisfeito, ele acaba recomendando familiares, amigos, e a prosperidade do nosso negócio está muito ligada com a conexão que isso gera. Então, acho que no fundo, o que muita gente duvidou é que a gente sairia de uma empresa minúscula, inexpressiva, para uma empresa com números nacionais. A gente deixou de ser uma empresa regional e a gente está conseguindo fazer esse negócio florescer de uma forma muito significativa. Hoje a gente administra 6 bilhões de reais, sendo que esses 6 bilhões estão divididos nas nossas frentes de atuação. A gente faz isso com investimento, consórcio e seguros. São mais de 9 mil clientes espalhados em 22 cidades que nós temos presença, e nós somos o segundo melhor escritório do Brasil no segmento empresas, que é o segmento mais difícil de fazer. Então mostra que a gente está no caminho certo. Acho que a gente tem que continuar com muita humildade, traçando e fazendo e construindo tudo aquilo que a gente plantou há 15 anos atrás na nossa fundação. Eu costumo falar que a gente ganhou a maioridade no mercado financeiro, né? A gente está completando 15 anos, né? Então uma década e meia. Então, poucos escritórios no Brasil podem contar uma história tão longa e vencedora. E para coroar esse trabalho, em janeiro desse ano, a gente anunciou o nosso deal, né? A nossa sociedade com a XP. A XP, olhando toda a nossa trajetória e tudo aquilo que a gente está construindo, ela acreditou e entrou com uma fatia minoritária do nosso negócio. O que isso significa na prática? Que a gente vai ganhar uma gasolina azul no nosso negócio, né? A gente vai poder acelerar muito mais todos os nossos projetos, acelerar tudo aquilo que a gente tem convicção, com um parceiro super estratégico que vai nos ajudar como uma bússola para nos guiar nos melhores caminhos, nas melhores decisões, para continuar colocando o cliente no centro de tudo, mantendo as melhores pessoas alinhadas com a gente no longo prazo e fazendo história, que é aquilo que a gente se propôs a fazer desde o início do nosso negócio. Por último, eu queria agradecer todos os nossos clientes, né? Sem dúvida, sem vocês, nada desses sonhos seriam realizados. Todos os sócios, colaboradores, as pessoas que fazem a diferença no dia a dia e que estão trabalhando de sol a sol para garantir que a gente tenha o melhor atendimento, os melhores resultados para os nossos clientes. Então a gente tem um compromisso aqui reafirmado de continuar nos próximos 15, 20, 30 anos fazendo o melhor para vocês, que é nosso compromisso de vida. Muito obrigado.